Boas-vindas a mais um Energiescast, o podcast onde nós falamos energias e criamos conexões. Oi, Ali. Olá, Joy, como você está? Tudo Muito bom bem? estar com você em mais um episódio. Estamos juntas e hoje para falar de um tema inovador, porque não é para qualquer um esse tema, viu? Né? E é muito interessante, gente. Hoje nós temos uma convidada super especial. Com vocês, Clarissa! Boas-vindas, Clá! Muito obrigada, é um prazer estar aqui no podcast Energicast. Seja bem-vinda, Clarissa, você que é do escritório de Arquitetando com Energia Solar. Conta pra gente um pouquinho aí como você entrou no setor. A gente sabe que você tem aí uma carreira acadêmica bem grande, né? E um tema, assim, que eu acho que é de extrema importância, porque o belo é bom aos olhos, né? A gente tem que ter esse cuidado com as coisas bonitas, deixar a arquitetura, como um geral, também agradável para todos, né? Com certeza. Bom, eu entrei nessa área já desde a minha faculdade, no meio da faculdade de arquitetura, porque eu sempre me identifiquei muito com a pesquisa, sempre gostei muito de ir a fundo nos dados, entender o que estava acontecendo. E surgiu um convite do professor Ricardo Ritter para fazer iniciação científica. Mega autoridade. Mega autoridade. Sobre sistemas fotovoltaicos integrados em edificações e conectados à rede elétrica, em 2003. Meu Deus! Meu Deus! Imagina só! Imagina. Que bicho de 7 cabeças é esse? O povo achava que vocês estavam meio birutinho na Malucos, cabeça. certeza! Exato. E daí, aquele tema, aquela palavra fotovoltaico já era familiar para mim, porque eu tinha estudado, por curiosidade, no mesmo semestre para fazer um trabalho. Você né? jura, Clá? E aí, eu pensei, gente, eu quero. E na hora eu falei que eu legal. queria, fui, daí já comecei e nunca mais me afastei da pesquisa. Que legal. Aí fiz mestrado, doutorado, pós-doutorado, doutorado de sanduíche. Foram muitos anos mesmo na parte acadêmica. Jesus amado. Olha, tem que tirar o chapéu, Nossa, viu? Porque eu só a faculdade já foi extremamente difícil. Já tava pedindo pra sair, Já. né? Foram 17 anos no Laboratório Fotovoltaica UFSC. Na E UFSC. vários artigos publicados, né? Muitos Clá? artigos, muitos congressos científicos. Apresentei artigo no Japão, Olha. em Singapura. Muito legal. Teve um Paris recente, também. né, também, que você apresentou online, que eu vi. Sim, esse desse ano foi na Coreia. Fui convidada para uma olha. conferência na Coreia. Gente, é mundial aqui. Não, Meu Deus do céu. é referência, coisa minha chique. filha. Conta um pouquinho como que é essa questão da pesquisa, de publicar esses artigos, porque não é fácil publicar artigo em revista, ainda mais verdade. internacional, né? E assim, né, Joy? Eu, como arquiteta, sempre trabalhei, meu doutorado sempre foi no mestrado, no programa de pós-graduação da engenharia civil. Então, eu sentia que eu tinha que sempre estar provando que eu entendia do que eu estava falando. Imagina. Então, eu tinha que ir muito a fundo nos dados, porque a arquiteta ali parece que, não é da área, né? Você não é engenheira, quem tá falando desse É aquela assunto? rixa, né? Do engenheiro com o arquiteto. Então, esses anos todos, eu sempre era, tipo, uma das únicas arquitetas, se não a única, em todos os eventos que eu participei. Ainda sou, né? Ainda é pioneira. Ainda sou uma das únicas, eu pergunto, são muito poucos. Então, para escrever esses artigos, eu ia a fundo no que me interessava em relação à arquitetura, que é o que eu gosto de falar, otimização, orientação, sombreamento, que são problemas dos sistemas fotovoltaicos que a gente precisa contornar, né? Não, esse é um tema, assim, claro, eu vendo as imagens que você traz no seu Instagram e tudo mais, eu trabalhei uma época da minha vida com energia solar e era aquele negócio, tem que ser todo mundo na mesma inclinação. Sempre norte. Não pode ser voltado pra a direção ali que não tem uma irradiação tão boa, senão o inversor ali fica louco, vai queimar, vai pegar fogo, não vai dar certo, a sombra acaba com o sistema. Uhum. E a gente vê aquelas imagens de prédios, de coberturas lindas, extremamente maravilhosas, assim, com ondulações, com diferentes níveis. Como é que faz com a parte técnica com isso? A gente fala, é a loucura do arquiteto É aí, a hein? loucura do arquiteto. E eu vou dizer assim, dá para esquecer tudo que a gente aprende para usina em solo na hora de fazer um projeto de arquitetura jura? solar. Porque as premissas e prioridades são outras. Na arquitetura solar, a gente não está ocupando uma área extra, a gente não está num solo, a gente não tem liberdade de orientação, inclinação, sombreamento. A gente não tem. Não quer atingir o máximo da geração. Não, a gente tem ali um elemento, uma arquitetura, e a gente quer trazer
geração energética para as orientações existentes nessa arquitetura. Otimizada. E a gente pode fazer isso respeitando tudo que já existe e valorizando o que o arquiteto pensou para aquele projeto. E na hora que a gente faz uma avaliação de quanto que a gente consegue gerar, por exemplo, numa inclinação diferente da ideal, né? Às vezes 10 graus, sei lá, cada cidade vai ter uma inclinação ideal. Então, quando a gente começa a comparar, às vezes a diferença anual é menor do que 5%. Mínima. Nossa. É mínima. E aí a gente mostra, meu Deus, olha quanta possibilidade que a gente tem para explorar. A gente não tem uma regra geral. Não precisa se prender tanto ao sistema tradicional ali, né? Deixar a estética muito mais agradável, sem comprometer significativamente a geração. Porque convenhamos, né? Tem umas usinas, gente, que fica feio. Bicho Né? feio. O pessoal coloca aqueles sistemas com sistema de correção de inclinação, com um telhado que vai para um lado e coloca para outro lado. Muito feio. Meu Deus do céu. Eu já vi umas casas assim, umas casas lindas, maravilhosas. Eu falo, cara, estragou a casa botando umas placas ali. Tem que ter esse cuidado também, né? Não, e daí a outra questão, né, que tu perguntou dos inversores, né? Os inversores hoje, tem vários tipos de inversores que otimizam a geração para sistemas fotovoltaicos com diferentes orientações, inclinações, padrões de sombreamento. Então, a gente tanto pode trabalhar com inversor com otimizadores ou com microinversores, que né, daí realmente é módulo a módulo. Tem solução agora do MPPT Global, onde um inversor string tem um mapeamento também, que funciona como se fossem vários microinversores, mas o inversor é string. Então, assim, a gente consegue tanto otimizar a geração pelos inversores, pela escolha do inversor, quanto pela escolha dos módulos, né? A própria chegada dos half cell trouxe um benefício nesse sentido. O que é half cell, Clá? Esses módulos que têm a célula pela metade, né? É justamente isso. E é como se fossem 2 módulos, né? Ele tem um tamanho maior, mas se eu tiver um sombreamento só numa parte do módulo, a outra parte continua gerando perfeitamente. Então, ela não impacta todo o nosso sistema. Maravilha. Não compromete, né? Só para quem não entende como Não, é que funciona. a Joy não sabe mesmo, gente. Vamos explicar em energia? Vamos explicar energia. Vamos! Geralmente, os módulos mais simples, né, pessoal? Eles têm uma formatação onde os diodos de bypass, eles vão separar o módulo conforme as suas células. Então, se tiver um sombreamento que cubra, digamos, toda a lateral inferior, a parte inferior do módulo, todo o módulo vai perder a geração. Então, compromete o módulo inteiro. Então, esse módulo que a Clá falou, o half cell, ele já ajuda também nessa questão. Isso, ele só bloquearia a parte de baixo. A parte de cima, 50% funcionaria. Pensem que é uma estradinha, ali os módulos, né? Uma estradinha uma estrada onde a gente tá passando com o carro. Se ali e a sombra é um galho de árvore que caiu, um acidente que bloqueou, você não consegue chegar até o teu destino ali porque tá bloqueado. E aí a half cell, ela tem um desvio. Você tem um atalho. Perfeito. Adorei. Perfeito. Muito treinada, gente. Maravilhosa. Muito bom. Vou adotar. Claro. E o que mais de tecnologia que a gente tem que pode ajudar nessas questões daqueles telhados que a gente vê que tem um monte de aba, cada uma para um lado, né? Água que fala, Isso, né? Do água. telhado. Olha. Ou muito sombreamento. Eu quero aproveitar o máximo possível desse telhado. Uma das coisas que eu acho é que, assim, chega muitos módulos no mercado brasileiro gigantescos. E tá cada vez maior, gente. Daqui a pouco vai ter módulo de, sei lá... Do tamanho do telhado inteiro. Verdade. Vai ser um módulo no telhado. E assim, esses módulos gigantescos, eles não são nada bons para arquitetura. Porque eles, né, a gente não consegue fazer um bom aproveitamento da área. Dificilmente vai ficar bonito. Dificilmente. E são muito pesados, difíceis de conduzir, de manusear. Então, para a arquitetura, para a otimização, o ideal é trabalhar com módulos menores. Então, Legal. se forem os convencionais, escolher aqueles de 450, 460 watts, ele já tem dimensões mais amigáveis para os telhados. Mas fora estes módulos, a gente tem telhas, né, que a gente pode utilizar. Tem muitas soluções novas que a gente viu esse ano no mercado já,
de módulos que são muito mais leves, eles não têm a estrutura metálica, podem ser colados direto no telhado. Um adesivinho ali que gera energia. Tem um adesivo, tem um que tem até, ele é de vidro, mas é um vidro fino, e tu consegues também colar em cima de uma estrutura metálica sem ter todo aquele suporte naquela carga adicional. Nossa, muito interessante. Então, assim, e tem muita novidade brasileira já, deu para perceber, na Intersolar de 2024 já apareceu. E a gente consegue agora vislumbrar aí um futuro melhor para a arquitetura solar com o que a gente está recebendo. Não, e até módulos coloridos, né? Isso é o mais legal do mundo. Com um acabamento mágico, e você fica assim, gente, como é que a luz está chegando ali? Existem várias estratégias para a gente trazer cor para os módulos fotovoltaicos. Existe a possibilidade de fazer o vidro impresso com uma cor. Então, esse vidro ele fica na frente de uma célula convencional. E nunca é a célula que é colorida, é o próprio vidro, né? É um vidro normal, claro. É um vidro normal que é serigrafado, pintado. Daí tem estratégias de fazer essa deposição de cor no vidro. Como se fosse uma película ali por cima do vidro? Isso, e tem a própria película. Então, tem película, tem o vidro impresso. E aí, tudo isso precisa ser feito em fábrica, não dá para pegar e adesivar um módulo convencional. Vou colocar aqui, mas é transparente o adesivo, não dá não? Aí não vai dar, não vai gerar. E aí, dependendo da cor, uma coisa que todo mundo me pergunta é quanto que perde de energia se é colorido. Porque as pessoas falam, ele é menos eficiente, é menos eficiente. Vamos lá, ele tem a mesma célula, então a célula tem a mesma eficiência. O que muda é o quanto que aquela cor escolhida reflete a luz. Então, se for uma cor muito clara, um branco, por exemplo, ele reflete 50%. Então, a nossa eficiência, a potência, vai reduzir 50%. Agora, tons, assim, de verde, de preto, de cinza escuro, azul escuro, aproveita, tipo, cerca de 80%, 85%. Nossa, muito bom. Olha E só. tem a beleza, né? Não, e branco, assim, ninguém vai colocar muito branco, porque branco suja demais. Vai pro escuro, Já que vai é melhor. pensando nisso, né? Não que o Vai ficar azul lá da no célula... tempo. E o azul da célula, assim, não é um azul feio, né? É um azul bonito, só que não conversa com todas as possibilidades que a gente Exato. tem de edificações. E dá para usar terracota, dá para usar marrom. Ai, chiquérrimo. Tem muitos tons que são muito próprios para arquitetura. Quando eu ando aqui em São Paulo, eu vejo tantos prédios, assim, com super fachadas enormes e fachadas cegas, assim, que poderiam estar gerando energia com toda aquela irradiação que Clara recebe. deve ser aquelas pessoas que vai andando assim, meu Deus, gente, olha isso aqui. Olha isso aqui. Perfeito! Perfeito pra colocar um sistema aqui. Olha só, ia ficar maravilhoso. Ô, Clá, e você acha mais fácil essa aplicação, assim, com as células, com o sistema fotovoltaico, numa edificação que você está projetando, que ela ainda não existe? Ou tanto faz se é uma edificação que já existe, também adaptar? Ótima pergunta. Assim, ó, o ideal seria os projetos nascerem fotovoltaicos, né? Na minha Mundo opinião, perfeito. não faz o menor sentido arquitetos projetarem prédios hoje que vão durar aí anos, que não gerem a própria energia. Sem com pensar em tantas energia solar. possibilidades que a gente tem. Mas então, vamos lá. Se isso não acontecer, né? Não foi projetado a gente consegue trabalhar com um sistema que é chamado fachada ventilada. A gente tem a parede real do prédio, original, e aí vem um sistema que é acoplado na frente e é chamado de ventilada porque tem passagem de ar justamente por causa da temperatura, né? Para refrescar os módulos, também melhorar o conforto térmico da edificação. Então, com isso, a gente consegue fazer em qualquer prédio, a fachada ventilada. Eu vi também que existem módulos já transparentes, assim, que imitam como se fosse um espelho. Porque lá, por exemplo, em Balneário Camboriú, que tem, sei lá, aqueles prédios gigantescos, Tudo espelhado. todas as fachadas espelhadas. E aí, eu acho assim, é bonito, só que, cara, às vezes bate o sol naquela fachada espelhada, você fica quase cego, dependendo onde você passa ali. E lá teria um potencial muito bom, né? Daria pra, nesses prédios já que são espelhados, colocar uma célula que tem o mesmo efeito? Daria, sim. Uma ótima estratégia para esses prédios é a gente utilizar, por exemplo, as frentes de viga. As frentes de viga, porque os módulos, em geral, eles não são totalmente transparentes, né? Eles têm a célula, então ela dá uma bloqueada. Então, por exemplo, todas as frentes de viga, elas têm uma super altura e elas podem... Então, a gente poderia trocar por um elemento fotovoltaico
que pode ter o mesmo efeito espelhado dos outros vidros. Então, olhando de fora, a gente nem identifica aonde que é fotovoltaico e aonde que não é. E aonde que é janela, que a gente quer visibilidade, deixa o vidro normal. Porque não precisa ser o prédio inteiro, né, com placa. Pode ser alguns lugares mais estratégicos. Nossa, é muito interessante. Eu já quero um projeto numa casa. Ai, gente, Tem muitas opções, né? Muitas. Eu vi alguma coisa de películas, Clá. Existe esses adesivos, essas películas? São eficientes? Vale a pena? Existem as películas também. Elas são uma tecnologia de impressão e é um adesivo que a gente pode colar nas janelas, pode criar, por exemplo, cortinas. Eu vi ontem isso. Uma película que dava para acoplar em persianas. Então, você imagina, tu tens uma janela, daí tu queres gerar energia no momento que o sol está inconveniente, né? Tu baixa aquela persiana que está gerando energia. Só que o que acontece? Essa tecnologia impressa, ela tem uma eficiência de 30 watts por metro quadrado, né? 3%, né? Sim. Então, assim, é bem baixa. Mas já é alguma coisa. Mas a tendência já é chegar a 7. Já conversei com os especialistas, né? Falaram, não, a gente está conseguindo já prever que vamos chegar a 7% nessa impressão. E aí ela tem as vantagens que o módulo convencional não nos dá, né? Que é justamente essa aplicabilidade. Nossa, em qualquer lugar posso colocar. Que legal. Lugar. E toda essa arquitetura, tudo isso que a gente está falando aqui, na minha visão, assim, quando a gente vê projetos arquitetônicos bonitos, a gente sempre pensa num público um pouco mais A, um público B ali. Tu acha que toda essa ideia, todo esse negócio, digamos assim, ele é direcionado para todos os públicos, para a questão, de, às vezes, prefeitura, enfim, a órgãos públicos também, ou só para pessoas mais que têm uma condição financeira um pouco mais alta? Onde que tem mais procura? Ótima pergunta. Então, olha só. A gente tem tecnologia para todos os públicos. Para todos. Inclusive, nesse tempo todo que eu trabalhei no laboratório fotovoltaica UFSC, todos os nossos projetos foram feitos com módulos convencionais. Projetos BIPV com módulos convencionais. Ai, que desafio, hein? Acho que e é maravilhoso lá. Não sei se você já visitou. Eu já vi, não visitei, mas eu já vi fotos de lá. A gente tem lá uma cobertura curva. A gente tem um estacionamento que foi feito em 2013. Naquela época, estacionamento com módulos como vedação. Uau! Cobertura curva. Uau! E foi em 2015. Temos lá uma outra cobertura que é plana com módulo de silício amorfo, que a gente nem vê no mercado, né? Mas, e o prédio novo, que foi inaugurado em 2023, ele é um prédio de já 3 andares, todo revestido na fachada, na cobertura, em forma de brises, em forma de guarda-corpo. Nossa, ele ficou demais, esse projeto também. Que legal. E é só módulo de prateleira, assim, módulo bifacial. Em todos os lugares a gente escolheu módulo bifacial. Então, qualquer pessoa que tiver interesse em colocar um sistema fotovoltaico consegue deixar bonito também. Exato. Inclusive, sistemas... Eu falei que em BIPV, acho que eu não falei o que é a sigla, né? Conta pra gente o que é esse caso desse BIPV, BIPV. Então, Joy, eu, inclusive, até falo mais em arquitetura solar do que BIPV, porque eu acho que afasta um pouco quando é uma sigla que não é... Verdade. Né, não é tão conhecida, mas vem do inglês de Building Integrated Photovoltaic System, que significa que é o sistema fotovoltaico, de fato, integrado na edificação. E quando a gente não tem uma integração, de fato, por exemplo, uma funcionalidade do módulo fotovoltaico, né, como uma fachada, como uma cobertura e não uma sobreposição, quando isso não acontece, no fato, e é o que a gente tem na maioria dos casos, que são sistemas fotovoltaicos, que a gente coloca em cima de telhados, esses são chamados de BAPV, ou BAPV, né, o Building Applied Photovoltaic System. Então, o que a gente tem no Brasil hoje é BAPV. Assim, todo mundo faz o BAPV. Pouquíssimos casos de integrado, né? Pouquíssimos casos. Mas o BAPV, a gente consegue deixar muito bonito. A gente consegue planejar, a gente consegue respeitar a orientação, inclinação, estética, porque tem gente que consegue deixar feio, hein? Tem. Cada coisa que a gente vê, né? Mas a Clá tem trabalhado em vários projetos legais. Não, e assim, os projetos dela maravilhosos, né? E qual que é o maior desafio que você acha
que você encontra, assim, no seu dia a dia? Porque eu falo, cara, se eu fosse arquiteta, eu ia ficar, como é que eu vou encaixar o negócio aí? Não dá. É verdade. Tanto que a Clá tem um trabalho muito legal de conscientização e de capacitação com arquitetos, né? Exatamente, exatamente. E a coisa que eu mais gosto, eu gosto de olhar para os prédios e falar, meu Deus, eu colocaria módulo aqui, ali. Ela já faz o projeto na cabeça. Já tá tudo pronto aqui. Assim como tem arquitetos que entram no ambiente e já sabe tudo que vai mudar, eu não sou desse jeito, eu sou do BIPV. Eu olho e falo, nossa, aqui podia ser tal módulo, aqui podia ser tal módulo. E eu tenho facilidade, eu já na hora eu já visualizo. E eu gosto muito de ensinar, de falar sobre isso, né? E a maior dificuldade, durante muitos anos, era ter os módulos disponíveis. E eu já estou muito, muito feliz, assim, com a caminhada, né? Ao longo de... Uma vez não tinha nada, de né? 21 anos que eu trabalho com isso, agora eu não preciso trabalhar só com os convencionais. Agora tem opção, dá pra você brincar mais, Posso né? usar o Super transparente, brincar. posso usar o colorido, flexível também. Então, Ô, assim... Clá, e você comentou sobre a questão da vedação, e é uma dúvida que as pessoas têm ainda bem frequente, assim, será que eu posso construir um galpão só com o telhado, com um módulo fotovoltaico? Existe um produto que vede de uma forma confiável? Como é que é essa tecnologia no mercado hoje? Porque não é fácil, né? Não é fácil. A vedação, olha, eu vou te dizer, eu acho que é um dos maiores desafios da arquitetura solar. Porque foram desenvolvidos já silicones, borrachas, várias soluções nesse sentido, só que a durabilidade delas expostas ao tempo não é muito grande. Sim. Então, ela até pode funcionar na instalação e resseca. E aí, depois tem que trocar. Tem que ficar trocando. Então, o que a gente faz, né? Por exemplo, se a gente está falando de um estacionamento, a necessidade da vedação não é tão É mais importante. tranquilo, né? Se Dá cair pra uma pingar gotinha uma lá, aguinha não lá. tem problema. Agora, se eu estou falando de uma área coberta, uma área gourmet, né? Eu tenho que me responsabilizar com aquela vedação. Então, as melhores soluções que eu já vi são soluções metálicas que fazem a própria... elas seguram o módulo fotovoltaico, né? Apoiam o módulo e direcionam a água. Então, ela não está impedindo a água de passar pelo módulo, mas ela não deixa a água escoar. E, para isso, já tem um monte de soluções. Tem uma solução de módulo que vem um por cima do outro, já com o perfil, que já faz esse encaixe, inclusive lateral. Tem soluções que a própria estrutura cria essas canaletas. Então, a gente está avançando para pergolados nesse sentido. Legal, bacana. E, claro, recentemente você viajou, né? Eu vi que você estava na Alemanha, eu estava fotografando lá vários sistemas. Foi um parque de diversões para você? Me conta. A Disney dela é diferente. É diferente, cada um com a sua Gente, Disney. ai, meu Deus. E assim, ainda bem que meu marido me acompanha nessas, né? Porque eu falei, a gente vai viajar e a gente vai fazer um tour BIPV. E o que eu fiz? Eu comecei a perguntar para todo mundo que morava lá na Europa, que eu conhecia, né? Dos pesquisadores. Eu falei, me indica sistemas fotovoltaicos por ali. Boa. E aí eu fui mapeando. Fiz um super mapa. Ela já tem o guia turístico, né? Já tá Gente, o tour tudo BIPV esquematizado. tá nos bom. planos. E aí, fiz um mapeamento, joguei tudo no mapa. Daí, eu falei, Marcelo, olha só, agora vamos escolher para onde a gente vai. Daí, a gente já ia para Munique. E daí, aonde tinha a maior concentração de pontinho era em Zurique. Então, foi essa... E Freiburg. Então, foi assim. A gente saiu de Munique, foi para Zurique, depois para Freiburg, depois a gente foi para Frankfurt. E aí, em todas essas cidades, tinha sistema para eu visitar. Foram 12 no total. Nossa. Muita Foi coisa. Lá uma é super Disney. mais comum que aqui, né? Não, é muito mais comum. E aí era assim, né? A gente pegava, ia no nosso... Pegava lá o ônibus, o metrô, enfim, e ia uns bairros super residenciais, assim, né? Tipo, nada turístico. Chegava nós O que dois... esses turistas estão fazendo aqui na parte Sem entender residencial? A gente andando assim, daí eu ia olhando assim, nossa, ali! Daí Achei! Aí a gente parava ali, fazia um monte de filmagem e falando, explicando, ele filmando.
E aí, certo, quem passava na rua pensava, o que esses doidos estão fazendo? Nossa, baita aconteceu, ponto turístico gente? que eles A estão. gente ficava uma meia hora em cada um, assim, de tão assim, nossa, olha os detalhes, olha o acabamento. Claro, e são construções recentes, mais antigas? Já, e tem até uma construção que já tinha mais de 10 anos, toda com Nossa. energia solar colorida. Uau. E 10 anos com 10 colorida. 10 anos com Meu colorida. Deus, gente, eu achei que colorida surgiu agora, No 2024. Brasil, amiga. Gente, lá eles... Ai, assim, Esqueci, olha- amiga, esqueci. E tinha textura nesses módulos, a coisa mais linda. Uau. E o que eu mais gostei foi de olhar bem de pertinho e ver que ele tava, assim, intacto, sabe? O tempo não O prejudicou. tempo não prejudicou, porque eu fico aqui falando disso, né? Aham. Mas eu nunca tinha visto, assim, de perto. Sim, o mais antigo. E agora eu voltei muito segura, assim, da durabilidade, da beleza, Uhum. do acabamento que a gente consegue. Não, e quanto tempo ainda vai durar? Tipo, já tá há 10 anos lá e tá Aham. intacto ainda. Isso. Imagina quantos anos ainda tem a durabilidade disso. Qual que você mais gostou? Nossa, eu ia falar isso. Eu falei, posso falar qual que eu mais gostei? Olha, a conexão. É o que eu mais gostei, gente. Tem um sistema fotovoltaico de brises, que são brises verticais, e que eu há anos que acompanho e tiro e uso nas minhas palestras como exemplo de tão lindo que eu acho ele. Porque eu ficava sempre olhando para aquele sistema e ele tem, assim, tinha uns desenhos de folhas, assim, no módulo. E eu pensava, gente, isso é uma impressão, deve ser uma impressão, que cor é essa? E ficava intrigada, né? E aí a gente chegou, visitamos esse sistema. Ele é maravilhoso. E o que acontece? Ele é um prédio redondo e tem brises verticais acompanhando toda a volta dele. E aí, o que acontece é que ele é um módulo customizado, feito com o fundo de madeira, as células fotovoltaicas de monocristalino e um vidro meio reflexivo. Então, e um frame de metal. Então, como ele refletia e tinha muita árvore em volta, ficava um efeito de árvore. Ah, mentira, que não era Não lá era. mesmo a Não. folha. Eu olhava isso é só muito- a foto do negócio e falava, gente, é muito lindo esse efeito, é muito lindo. E eu não entendia. Olha, que não era é nenhum igual o outro. A tenho que importância mostrar pra de vocês. integrar com o O- ambiente também, né? Ao Gente, redor. E Que legal. e de conhecer de perto, né? É, Porque, olha, Pra tirou... você entender. Eu entendi como era, assim, e que legal, Gente, a minha cabeça né? tá assim agora, ó. Meu, como é que as pessoas pensam num negócio desse, Pois é. gente? Olha. Não, eu E assim, não pensaram agora, Não né? foi Então, assim, ó. proposital. Esse já tem provavelmente, alguns né? anos, não me recordo agora, mas ele é, eu acho que de 2017. Eu vi um que era um telhado, assim, muito curvo. Era um telhado todo malucão, assim, cheio de placa. Que eu disse assim, gente, que Aham. coisa mais linda isso. Ah, eu acho que é o projeto da Google. É, esse aí É mesmo. maravilhoso. Não, Esse- aquilo lá é absurdo. Fizeram um módulo fotovoltaico quadrado que ele é colocado assim como uma escama. Então, ele fica como losangos e ele vai se encaixando. Foi um projeto feito para o prédio da Google, com uma solução totalmente especial. E aí tem um sistema, como esses losangos, assim, eles vão se sobrepondo, e daí fizeram um esqueminha de vedação, mas ele sempre tem uma inclinação. Então, a água escorre e para não voltar tem uma vedaçãozinha, assim, embaixo. Que E eu massa. visitei o muito legal. stand deles lá, na Intersolar de Munique, me explicaram tudo, e daí eu acho que foi esse É, vídeo que esse eu aí. Não, lindo demais. É umas coisas que você fica... Olha, parabéns aos envolvidos, fiz. viu? Não é nada simples, né? Não, nada. Claro, e falando sobre tempo de retorno do investimento, que também por mais que a minha preocupação é estética, sim, mas as pessoas também querem saber, tá? E de tempo de retorno, vale mesmo a pena? Como é que tá hoje, assim, as pessoas que chegam para você e falam, não, eu quero, independente do investimento, mas também quero saber qual que vai ser o retorno desse... Isso varia projeto. bastante da tecnologia que é usada. Por exemplo, se a gente usar um módulo convencional, que eu falei, né, que a gente pode fazer um bom projeto de fachada, principalmente com esses módulos all black, fica lindo nossa, em são fachada. lindos, verdade. Lindos. Então, assim, dá para fazer fachada, cobertura com esse módulo all black, payback é o mesmo do que um sistema Sim. convencional. Agora, se a gente vai trabalhar com módulo colorido, com módulo semi-transparente, a gente começa a ter menos eficiência por área, porque a gente tem essas outras coisas. Ou eu tenho a transparência, que diminui um pouco o aproveitamento de radiação, ou então eu tenho a película colorida, que também dá uma barradinha, né?
E fora a própria produção desse módulo que é mais cara. Então, esses são os custos associados do produto. A instalação é muito semelhante, porque ele é um elemento de vidro, né? Ele vai ser instalado igual. Mas quando a gente fala de arquitetura solar, é muito difícil fazer um payback. Porque eu não estou comparando, eu não posso nunca comparar com uma usina. Não pode comparar, porque E o pessoal compara muito? O pessoal tenta. Quando vem falar comigo, fala, olha, mas não dá para comparar, porque não é justo com a usina. Eu falo assim, não é justo com a usina só gera energia. Olha esse módulo, ele está revestindo uma fachada. Ele tem outras funções além de gerar energia. Exato. Ele reveste a fachada. Então, eu deixo de usar outro material de revestimento nobre, né? Daí você conta esse investimento que você teria. Deixou de usar, isso. Aí tem o ganho térmico. Eu minimizo o meu consumo energético. Então, isso é muito importante nas edificações, né? É muito importante, porque imagina, se eu tenho a fachada ventilada, a irradiação bate no módulo, dissipa atrás do módulo, não entra na edificação. Então, eu já minimizei muito o calor. Verdade. O marketing que é gerado é muito grande. Tu viu a capa da revista Photovolt? Tava lá o sistema dos brises. Ai, que maravilha. Do Germinari, aqui de São Paulo. Não, isso deve ganhar uma notoriedade, assim, pra edificação. Que o pessoal deve tudo ficar assim, caramba, que coisa... Um monte de gente sai publicando, e as pessoas que passam na frente batem foto, postam. É um outdoor ali Isso que é tem rotulado como uma empresa que pensa na sustentabilidade, na inovação. Isso. E na estética, na arquitetura como um todo. Muito legal. E, claro, deixa eu perguntar uma coisa pra você. No público que você atende, que treina, o pessoal que tem mais interesse em entender a tua área e trabalhar com isso, tu acha que vem mais o público, de arquitetos querendo trazer essa solução para os projetos deles, ou o pessoal que já trabalha com solar querendo deixar a coisa mais bonita? Olha, é bem legal essa pergunta também, porque vem os dois. No meu curso do ano passado, tinha metade. Arquitetos e integradores, porque tem integradores que já estão percebendo um mercado saturado, né? Sim. Todo mundo vende e oferece a mesma coisa. E eles querem se destacar, eles querem mostrar algo que os outros não estão mostrando. Chegar lá com o projetinho deles, com uma coisa diferente, então, né? eles querem trazer a possibilidade e chamar a atenção do cliente por esse lado. E arquitetos, alguns já estão também incorporando nos seus projetos, ou tentando, assim, tendo pelo menos a curiosidade. Eu sei que é um caminho que ainda vai... isso deveria estar, assim, na grade curricular do curso de arquitetura super já, deveria. pelo amor de Deus. Deveria. Eu também acho. Nossa. O que é isso? Pra mim é básico, você tem que aprender. Ainda mais, assim... Pensando que nós estamos no Brasil com um potencial de geração gigantesco. Se a gente tivesse, sei lá, aonde que não tem tanto potencial de geração, mas a gente está no Brasil, Sim, gente. na sustentabilidade das Exato. edificações, né? Eu digo que toda edificação hoje deveria nascer com energia integrada, sistema de tratamento de esgoto, de água, coleta de água da chuva, pronta, tudo. Tudo. Exato. E o que acontece é que é sempre deixado para o final. E quem vai fazer o projeto da integração às vezes, a empresa integradora, que não tem compromisso estético, muitas vezes. Então, daí o resultado não é tão legal. Então, assim, o arquiteto daí fica com o receio da energia solar. Começa a bater de frente, né? De frente. Ai, gente, isso é a pior coisa. E eu trabalho também com consultoria justamente para atuar nesse meio de campo, né? Então, assim, eu trabalho toda vez que um cliente ou um arquiteto me chama, as reuniões são sempre com toda a equipe para eu mostrar. A primeira etapa eu sempre mostro assim, eu vou fazer um diagnóstico da tua edificação, vou te mostrar o potencial que ela tem de gerar energia e quais as tecnologias que a gente poderia usar. Então, eu abro o leque, né? Mostro, isso aqui tem potencial de gerar, isso aqui tanto, isso aqui fica assim, eu dou exemplos. E a partir das escolhas desse cliente, a gente vai afunilando. Então, agora vamos fazer a proposta. Daí a gente faz a proposta e é sempre em consenso com o arquiteto, porque eu quero que o arquiteto participe e se sinta também responsável pelo projeto, né? Cada um se envolve, cada um tem seu valor aí dentro do projeto. E vocês conseguem já, assim, fazer um projetar como que ficaria aquela fachada. Sim, então, assim, os programas já estão tudo com essas soluções integradas ali. Isso. Você já pode escolher o módulo colorido, tal, o módulo com a folha. Vai mostrando. Isso mesmo, a gente trabalha ou com SketchUp ou com Revit, que são dois programas de simulação em 3D.
E aí, a gente renderiza, fica realista ali, fica lindo o desenho. Ai, vou te mandar lá na minha casa pra você botar umas placas lá, porque o telhado lá é todo recortado. Eu disse assim, não dá aqui, vai ficar feio, Tem solução, e não precisa ser no telhado, né? Então, exato. Aí que tá. A gente tem um jardim pra explorar, as fachadas. Porque minha conta de energia tá o caos. Meu Deus, né? Quem vê não trabalha com energia, né? Não sabe as soluções que tá, né? Nossa, tô reclamando aqui. Vamos. Claro. Você foi muito atuante no laboratório, foi uma das que ajudou a construir aquele laboratório da UFSC, né? Lá tem muitas pesquisas e tem muito resultado legal, né? Tem uma interessante em relação ao coeficiente de reflexão, né? Do solo ou do material que você utiliza ali. Que resultados legais que você tem para contar pra gente lá do laboratório? Esse estudo foi só explicando um pouquinho como que é, né? Eles fizeram várias fileiras de módulos fotovoltaicos bifaciais com diferentes níveis de brancura no solo. Então, tem uma areia bem branquinha, tem uma areia mais ou menos, tem o pedrisco. E aí, para variar, claro, cada um tem um custo. Então, justamente para comparar quanto que a reflexão aumentou a geração e se o investimento com aquele material de solo faz diferença, né? E agora, inclusive, eles estão com uma lona branca em tudo. Estão fazendo um novo experimento. Novo, legal. Mas sobre aquela sequência, né? Os números, até onde eu recebi os números, é que não houve diferença significativa entre os níveis. Olha só. Gente, eu achei que tinham botado a lona branca porque o areia branco clara tava era refletindo muito. Mas é legal falar Mas sobre agora isso. eu Eu jurava que fazia Às vezes diferença a isso. pessoa vai investir um monte para falar, deixa eu colocar aqui uma britinha bem branquinha. E, na verdade, não é Não aquilo muda que nada. vai interferir. Tem até... Bom, agora já deve ter até novos dados. É bom a gente até dar uma olhada, mas os preliminares foi isso, assim, que deu pouca diferença em função dos níveis ali que eles tinham. O módulo bifacial, ele vem sendo muito utilizado até em telhado, né? Sim. Então, ele realmente aumenta a geração? Vale a pena em comparando com um tradicional? Olha, o bifacial, ele é vantajoso até mesmo em telhado, onde ele não aproveita a irradiação pelas costas do módulo. Pois é. Porque ele, como a composição dele é vidro transparente, ele tem uma maior dissipação de calor. E é por isso que mesmo quando a gente não está aproveitando a bifacialidade dele, a gente tem também o benefício no telhado, pelo fato dele não esquentar tanto. Que legal. Uma coisa que eu ia perguntar... Vai lá, Joy. Alguém que quer visitar um IPV integrado aqui no Brasil. Aonde que a gente vai para ver, para tirar foto, para fazer Sabemos da igual UFSC já, né? Que é a UFSC A UFSC a UFSC, que né? aproveita, então, passei por Floripa. Já pega uma praia. Inclusive, tem novo empreendimento para nascer lá em Floripa, pertinho do Sapiens Park, residencial. A gente está em fase de projeto, mas vai ser o primeiro residencial BIPV. Sun Garden, guardem este nome. Uau! Muito bom. Adorei. E tem os Brises do Germinari, que fica em São Paulo. Então, é um projeto que são 4 fachadas com brises, inclusive na fachada sul. E o resultado... Mas o sul gera... Aquelas... O sul gera energia? Então, vamos lá. lá. Olha que legal, né? Foi até um artigo que foi o que eu apresentei no congresso deste ano, da Intersolar, e saiu na revista Photovolt. Os dados todos estão lá. O que acontece? Por a gente ter 4 fachadas com brises verticais e o sol ter uma trajetória, né? Em alguns meses, a fachada norte gerou mais, que foi logo que a gente instalou. Foi instalado no mês de junho. Então, nesse começo, a fachada norte estava lá no pico da geração e as outras bem abaixo. A sul mesmo nem se fala. Só que ao longo da trajetória do ano, né? Chegando no verão, a norte caiu muito e a sul subiu muito. Sim, porque aí muda, né? Porque o sol está muito mais baixo. E aí, a fachada sul otimizou muito a geração. Então, qual foi o ensinamento, né, dessa análise global de um ano?
a gente conseguiu manter uma estabilidade de geração ao longo do ano. Porque se eu tivesse só módulos no norte, eu teria um pico de geração no inverno, nada de geração no verão e depois um grande pico no próximo inverno, né? Assim, não. Assim, a gente ficou com todo o ano meio parecido. As fachadas leste e oeste ficaram parecidas também. E assim, por exemplo, se a gente está falando de simultaneidade, a gente consegue trabalhar totalmente dentro da simultaneidade. Não tem energia sendo injetada, né? E interessante porque, assim, você tem uma variação de consumo de energia durante o ano também. Então, você comentou que na fachada norte ela gerou mais, que é o que a gente sempre acha que gera mais, gerou mais durante o inverno. E o consumo geralmente aumenta no verão. Exato. Então, olha a importância da fachada sul aí para ter essa geração no verão também. Exatamente. Muito bom. Bons dados, interessante. Clá, e para finalizar aqui, conta um case que você já tenha trabalhado. Eu sei que você trabalha muito com aquela questão do ábaco solar, né? Você vem ajudando muito, assessorando muito integradores, empresas, consultores. Mas conta um caso assim interessante de alguma consultoria que você prestou, de algum projeto que você fez. Bom, vou falar um exemplo justamente do ábaco solar, né? Um cliente, ele me disse que conseguiu vender um sistema porque mostrou o ábaco solar. Olha. Ele legal. queria... o telhado da pessoa, né, que ele estava oferecendo o sistema, tinha opção norte e opção sul. Só que a norte ficava para frente da casa, assim, né? E a pessoa não queria, a moradora não queria que ficasse interferindo, né? E aí, ele adquiriu o ábaco solar e daí viu que na fachada, na orientação sul que ele tinha, ele teria uma redução de 10% ou 16%. Pouco. Deixa eu até me lembrar, acho que foi isso, 16% ao longo do ano, nessa outra orientação. E que bastava colocar uma potência um pouco maior. E a pessoa, ela ficou muito satisfeita de perceber o quanto que ela conseguia gerar de energia com uma fachada, com uma orientação, né, de telhado, que não era explorada até a então. ideal e não era explorada. Muito e assim, bom. foi um resultado que satisfez a moradora. O integrador ficou muito seguro, porque ele estava assim, será que eu posso colocar nesse telhado, né? E explica para nós o que é o ábaco solar. Eu ia falar, pode contar. O ábaco solar, ele é uma ferramenta visual, assim. A gente tem que preparar por cidades. Para a preparação de um ábaco, eu preciso fazer todas as combinações de orientação e inclinação daquela cidade e fazer o levantamento de qual é a irradiação incidente naquela orientação. Meu Deus. É muito legal. Mas eu tô pensando no trabalho. É um trabalho. Então, assim, a gente faz esse levantamento para todas as combinações possíveis para que o arquiteto, quando chegar, o arquiteto ou o integrador, quando chegar no cliente com o seu ábaco, ele vai identificar nesse a orientação ponto aqui, é tal E o e a teu tua inclinação é tal. telhado é tal. Então, ele olha no ábaco, ele faz um cruzamento simplíssimo, assim, de linhas e fala, caiu no 94%. Nossa, 94%. O número que eu queria dizer não era redução de 16%, não. Era de 6%, era 94%. Olha, sim. Por causa que a inclinação era baixa. Esse número é a irradiação, quanto de irradiação eu tenho ali incidindo? Esse 94%, ele é o percentual de irradiação em comparação com o máximo que se tivéssemos usina em solo. Sim. Tá. Legal. Com Tipo assim, 100%. O 100%. Então, o 100% estaria lá no norte com a e a inclinação. mesma latitude. E aí, então, quando a gente se desvia, a gente perde um pouquinho, mas era isso, era 94%. Não, era... é ótimo isso, né? Excelente, Nossa, né? É quase 100%. E aí, com essa ferramenta, a pessoa consegue fazer um monte de projetos preliminares, né? Já visita o cliente, já mostra, olha só, tu tem essa orientação, tem essa combinação, tá aqui, ó. Já traz uma credibilidade também, se mostrando dado. Diferente dos outros, né? Não, Diferente dos diferencial. iguais. Diferencial, exato. Exatamente. Eu uso em todos os meus projetos. Todas as muito minhas bom. apresentações, porque o cliente se sente seguro vendo. E, Clá, conta um pouquinho pra nós. Você continua na carreira acadêmica? Finalizou essa parte da sua vida? Ou você ainda está nesses projetos também na área acadêmica? Olha, quando eu terminei meu 6º ano de pós-doutorado... Meu Deus.
fiz A mulher gosta de estudar, gente. Gente Não que eu não goste, assim, mas eu uso outras vias. Eu pensei assim, eu acho que deu. Eu acho que agora... Quantos anos foram ao total, Clara? 17. 17. Eu passei 7 anos na faculdade. Eu já não bastante aguentava mais também. ficar dentro daquele lugar. Eu falava, tchau, eu não quero mais vir aqui. Foi assim, foi uma dor, assim, ai, gente, será? Mas é que daí também coincidiu com a pandemia. Foi esse período. 17 anos, foi 2020 que eu concluí o meu sexto ano de pós-doutorado. E aí, eu pensei, vou começar a falar de arquitetura. Eu não tinha plano nenhum de vida, assim, ai, o que eu vou... Não tava nada... Foi aí que você começou a falar na internet? Foi ali. Daí eu pensei, eu vou começar a falar de arquitetura solar no Instagram. Que legal. E aí, comecei sem nada para vender, não era objetivo, era só falar mesmo. E eu tinha, inclusive, muito, assim, receio de querer vender alguma coisa, porque eu vinha muito acadêmica. Então, assim, eu só queria falar, só ensinar, né? E, então, foi isso um bom tempo. E aí, fui conhecendo um monte de gente. Conheci a Joy, conheci a Tati, conheci um monte de gente do setor e do Instagram. E gostei muito desse dia a dia. Eu até comentava assim... Chegava no outro dia de manhã, parecia que eu encontrava todo mundo do trabalho com os posts. Parecia... Bom dia! Os stories ali, você tá dando bom dia. Os meus colegas de trabalho estavam todos ali. Joia! Eu amo! E aí, tá. Daí eu continuei ali. E aí, o que acontece, né? O Instagram fez eu abrir a minha empresa. O Arquitetando Energia Solar virou uma empresa, porque as pessoas começaram a me procurar, a pedir projeto, a pedir palestra. Que legal. E aí, você foi pra área de empreendedorismo. E aí, comecei a virar empreendedora, assim, todo dia aprendendo alguma coisa. Porque a gente não tem essa base da faculdade também, verdade. Então, todos os dias aprendendo alguma coisa. É uma referência para arquiteto, gente. O arquiteto que não pensa nisso, que não busca se atualizar... Gente, tá fadado ao fracasso, gente. Não existe. Acho que, todo mundo aí conhece algum arquiteto na vida. Todo mundo tem um amigo arquiteto. Manda esse podcast agora. Podcast, assim, você tem que conhecer essa mulher. Ela fala de um negócio super importante pra gente disseminar cada vez mais esse tema, né? Perfeito. É verdade, é isso que a gente precisa mesmo. E aproveita, Clá, e passa uma mensagem aí, tanto para os arquitetos, quanto para outros profissionais que querem entender mais sobre BIPV, sobre arquitetura integrada, energia solar integrada à arquitetura. Como que eles fazem para saber mais sobre esse assunto, se capacitar e trazer isso internamente? Ai, gente, então... Quando a gente fala de arquitetura solar, a gente não está falando de uma coisa difícil, uma coisa complexa, uma coisa de outro mundo. A gente pode começar a arquitetura solar com os módulos que a gente já tem. É o olhar, né? É mudar o olhar no momento que a gente traz os módulos fotovoltaicos para uma edificação. É respeitar aquela edificação. Olhar para aquela edificação e entender qual é o potencial dela, qual é a vocação dela, né? Às vezes não é simplesmente procurar o norte a todo custo. Então, todo mundo pode fazer arquitetura solar. E se quiser ir além, daí a gente pode trabalhar com módulos diferentes, a gente pode criar um pergolado transparente, uma fachada colorida. Mas esse passo também é possível, mas não é o único, né? Então, não é um assunto distante da realidade da maioria das pessoas que já trabalham com energia solar. Então, fica o convite. Estou, inclusive... começando uma mentoria. Legal. Coisa boa. Para justamente dar esse aporte, né? Esse incentivo para quem quiser começar. Então, a gente vai deixar aí também as redes da Clá para vocês seguirem ela, verem todas as novidades que ela tem para apresentar para vocês. E, com certeza, ajudar muita gente aí nessa área, que ela tem só um pouquinho de experiência, né? Não conhece quase nada. Obrigada, Clá. Um prazer ter você aqui. E você que nos acompanhou, muito obrigada também pela audiência. Já sabe, compartilha esse episódio. Curte. Comenta, que a gente lê todos os comentários também. Se tiver alguma dúvida, né? Se tiver alguma recomendação também de convidados, comenta aqui embaixo. E até o próximo, Até o próximo, Joy. Muito obrigada, Obrigada, Clá. Foi um papo muito bom e um assunto muito legal da gente conversar. Valeu, gente. Tchau, tchau.